Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Estou meio gripada, meio rouca, né? Mas amém. Igual a palavra do Senhor diz, né? Crê, somente crê que será salvo tu e a tua casa, a tua família, né? Aleluia, Jesus. Mas, igual o Senhor tocou no meu coração, para mim está lendo Lucas, glória a Deus, Lucas 19, do 1 em diante. Olha, a semana toda foi uma brincadeira, né, missionária Rosângela? E eu falei assim, não me dá oportunidade para me pregar, não. Eu sempre estou correndo para não levar a palavra, mas Jesus fala, vai, que eu vou te capacitar, vai. E fiquei a semana toda para estudar. E meu marido pegando no meu pé, amor, vamos estudar, você não vai estudar, você não vai estudar. Só que eu sou assim, se eu estudar uns dias antes, foge da minha mente, dá um branco. Foge da minha mente. Eu falei para ele, não vou estudar nos dias antes, não. Vou estudar no dia. Você que vai me ensinar. E aí, hoje ele estava dando um estudo, um pequeno estudo, eu e a Nayara, lá em casa, né, estudando. E aí, o olho dele começou a encher de água. Eu falei assim, não vai pregando e chorando para mim, não, que senão eu também vou chorar. Eu vou chorar também, então não fala isso, não. Mas é assim, né? Para mim, parece que está sendo a primeira vez, mas não é a primeira vez que eu estou levando a palavra, mas para mim, todos os dias vai ser a primeira vez. Eu estou levando a palavra, mas amém, né? Que falei, Jesus, que me dá só um pouquinho, né? Do tempo para me falar, um pouquinho, né? Que seja um pouquinho da palavra do Senhor, mas eu vou falar. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu 19. Lucas 19, Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este homem, um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levando-se Zaqueu e disse-lhe ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se nem alguma coisa tenho defraudado a alguém, e retribui o quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação, o que havia perdido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, meu Pai. Estou um pouquinho nervosa, né? Mas amém. E vendo aqui na palavra do Senhor Jesus, que vendo Zaqueu para dar o primeiro passo dele, para ver Jesus, né? Ele como ele é pequena estatura, de pequeno, que não conseguia ver Jesus passar por ali, ele sentiu de subir nessa figueira brava, né? E ali, chegando ali, ele olhou aquela figueira brava e subiu para ver Jesus, porque a multidão, era grande multidão por ali, onde Jesus passava. E como por ali Jesus passava, apertava e ele não dava de ver Jesus. O que ele fez? Ele achou melhor
subir em cima de uma figueira brava, né? Para ver Jesus. E por incrível que pareça, né? Nós se sentimos assim tão pequenininho diante da presença do Senhor. Porque por onde a gente passa, a gente acha que Jesus não vai perceber nós, que não vai ver nós, porque nós se sentimos pequenos diante da presença de Deus. Mas não é assim que o Senhor nos vê. Ele nos vê nós como uma ferramenta, né, conduzida nas mãos dele. E assim, como Zaqueu se sentia pequeno, ele achou melhor subir naquela figueira para ver Jesus. E é tão lindo quando Jesus vê e fala para ele: desce, desce, Zaqueu, que hoje eu convenho a entrar na tua casa. E em nome de Jesus, que Jesus hoje convém a entrar na nossa casa, né? Crer, né? Vamos crer que Jesus hoje convém a entrar nos nossos lares, né? Em nome do Senhor Jesus. E o primeiro passo que Zaqueu deu foi querer ver Jesus. Como ele pôde ver, ele se alegrou, né? Viu Jesus. Ali se comoveu, né? E a primeira dificuldade que Zaqueu também tinha na vida dele é que ele era pequeno, uma estatura pequena, que não podia enxergar Jesus. E a atitude foi dele subir na figueira, como eu já disse, né? Eu estou lendo aqui um esboço que eu fiz aqui, irmãos. E o primeiro passo também ter a tua vitória, né? De Jesus. Aleluia, Jesus. E a vitória, primeiro passo para ter vitória de Jesus, que ele foi dar o primeiro passo. Aleluia, Jesus. E o primeiro passo que era ver Jesus. Aleluia, Jesus. O segundo passo também, as dificuldades. Que as dificuldades que nós colocamos na nossa vida. Sempre quando nós achamos que nós somos tão pequenos, mas aí a gente coloca essas dificuldades no nosso caminho, na nossa vida. Eu mesmo, como meu marido falou, pode colocar uma dificuldade da tua vida, o que você passou, né? Aí eu falei bem assim, mas como eu passei, né? O que eu passei nessa dificuldade? Mas assim, foi muitas coisas. Mas a dificuldade mesmo que eu pus foi quando eu morava com meus pais. Porque meus pais, eles eram católicos, né? E aí eu falava para ele, falava bem assim: pai, então se o senhor quer que eu seja católica, me batiza, me leva, né, nas igrejas, nas missas e tudo mais. Só que Jesus não queria isso para minha vida. E aí o que eu fiz? O primeiro passo para mim foi casar, né? Que eu fui casar com meu marido, foi ver tudo aí que eu fui começar a casar. Falei, não, eu vou ter que casar e correr e ir para a igreja, porque o meu chamado não era na igreja católica, era na igreja, né? Então eu dei esse passo. Aleluia, Jesus. E aí, o terceiro passo é receber Jesus com alegria, né? Então foi desse jeito que eu dei o passo meu adiante. Eu pude enxergar Jesus, né? E eu pude ver que eu cheguei a Ele, cheguei de coração aberto, alegre, né? Para receber Jesus de coração aberto, alegre. E é assim que Zaqueu recebeu. Zaqueu recebeu o nosso Jesus Cristo de coração. No tanto que ele deu o dobro, né? Quadriplicou, né? Para os pobres, por como ele era... glória a Deus, aleluia, republicano. E aí ele contribuiu, né? E assim foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para dizer à igreja. Eu falei assim: tomara que me dê uma oportunidade pouquinha, né? Porque eu tô aprendendo a pregar, né, irmãos? Aí eu falei: eu não vou fugir não, Jesus, eu não vou fugir da tua palavra não, que o Senhor me capacita, que eu diminua, o Senhor cresça na minha vida, me capacita cada dia mais e me ensina mais, me instrua mais na palavra. Como o Senhor derrama unção sobre a vida do meu esposo, eu te peço que o Senhor derrama sobre a minha vida e abre mais a minha mente, né? Porque nós dois somos uma carne só.
E aí, como o Senhor capacita ele através da palavra, então que o Senhor me capacita. Aí, como hoje ele estava me dando estudo, eu falei para ele, não chora não, porque se você ficar chorando, eu também vou chorar e eu vou querer pregar a palavra do Senhor chorona, igual a missionária Kelly, profeta chorona, quando vai ler a palavra do Senhor, né? Aí eu falei para ele, não fala assim, que eu vou falar uma palavra de Deus também chorando. Mas assim, hoje, irmãos, eu senti muita presença de Deus, igual eu não senti no primeiro dia que eu preguei. Então hoje eu estou agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, né? Porque é um privilégio muito bonito estar levando a palavra do Senhor, né? E como eu estava muito nervosa, falei, Jesus, coloca a palavra na minha boca, porque eu sou pequenininha, igual o Zaqueu, como o Zaqueu era pequeno, né? Estatura pequena, e acha que Jesus não vai usar. Mas sim, Jesus usa. Jesus usa aqueles pequenininhos, ele pega de lá aqueles pequenininhos e levanta. Como nós se sentia muito pequeno na igreja onde a gente congregava, né? Então, recebi essas oportunidades. Então, assim, eu estou crescendo espiritualmente, estou crescendo mentalmente. Então, Jesus está me instruindo, está falando comigo que é assim que Ele quer usar, os pequenininhos. Né, os pequenininhos, os mansos, pequenos, que Ele vai capacitar e que Ele vai usar. Porque hoje eu falei para Jesus, Jesus, eu não sei o que eu vou falar. Aí Ele falou, não, abre o teu coração que eu vou te encher. E eu estou sentindo a presença do Senhor. Ele está me enchendo e Ele está colocando palavras na minha boca para falar. Porque eu falei assim, Jesus, eu quero que vai pouquinha gente. Olha só o que eu estava falando, vai pouquinha gente, Senhor, porque é o último dia. Né? E o Senhor tem tantas pessoas para usar, para falar do teu amor, né? E aí Ele falou assim, não, é você que eu quero te usar, porque através da tua palavra, da tua boca, eu vou visitar lares, eu vou visitar corações, eu vou encher, né? E aí eu falei assim, amém, Senhor, mas logo eu, né? Toda vez estava retrucando com o Senhor. E Jesus falando, não, é eu e você vai falar essa palavra. Meu marido, prega Ana. Eu falei, eu não vou pregar Ana, não. Porque Jesus não está me dando essa palavra para mim, eu vou pregar Zaqueu. Aí ele falou assim, amém, então você já tem a palavra para você pregar. Para que você quer que eu vou te dar o estudo? Eu falei, não, mas você tem que me dar o estudo para me passar, né, o que eu entendi. Mas aí o Senhor que está me enchendo e dando a palavra para mim instruir para a igreja. E assim eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus.